Poder Judiciário catarinense é formado por 112 comarcas espalhadas pelo Estado, mais o Tribunal de Justiça. O TJSC, além das funções jurisdicionais, é responsável também por administrar o funcionamento de todos os fóruns e dos serviços judiciários de Santa Catarina. A atual gestão acaba de completar os primeiros 100 dias de trabalho. E para conversar sobre este pontapé inicial de mandato, que deve durar 2 anos, nós recebemos o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Francisco Oliveira Neto, que vai conversar com a gente sobre os primeiros 100 dias de gestão. Meu nome é Francis Silvia e esse é o Conexão Justiça. Presidente, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Qual é o balanço que o presidente faz dos primeiros 100 dias de gestão à frente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e mais ainda falar dos 100 dias de administração. Como todos sabem, a gestão que se iniciou, que é composta por, nós somos em 8 desembargadores na administração do corpo diretivo, como nós chamamos aqui do tribunal, na presidência, desembargador Cid Goulart, primeiro vice, desembargador Júlio Melo, segundo vice, desembargadora Janice Ubiali, terceira vice-presidente, desembargadora Arthur Genichen, corregedor do Foro Extrajudicial, Luiz Antônio Zanini Forneroli, nosso corregedor-geral da Justiça, o desembargador Osmar Nunes na ouvidoria, o desembargador Luiz Felipe Sigitschuk na Academia Judicial. Todos nós, antes, inclusive, na posse, no período eleitoral interno nosso aqui, nós apresentamos um conjunto de propostas divididas em eixo judicial, administrativo e institucional. Todo o trabalho nosso está dirigido por essa perspectiva, de atuar nessas frentes e avançar nos serviços judiciários, nos serviços administrativos e no fortalecimento da instituição. Os 100 dias, que não é apenas um número que faz sentido, ele, na verdade, ele ocorre porque já se passaram 3 meses da gestão, um pouco mais de 3 meses, e com tempo suficiente de maturidade da proposta, né? De modo que no primeiro mês, segundo e terceiro, já com orçamento direcionado, com as diretrizes apresentadas, nós temos a condição já de apresentar alguns bons resultados e seguir naquele caminho que é o de fortalecimento do nosso Poder Judiciário. Desse período, o que o senhor considera como já bons resultados? Eu considero a retomada de uma perspectiva de que o nosso serviço é um serviço que ele não se traduz apenas e tão somente, e o apenas e tão somente aqui é retórico, apenas e tão somente na decisão, em decidir um processo. De nada adianta alguém obter uma decisão favorável sem que aquilo que tecnicamente nós chamamos de o bem da vida, ele vir para o seu patrimônio. Ou seja, quem entra com uma ação cobrando um valor, não adianta ter uma decisão de que, não adianta só ter uma decisão, é um passo, mas não é ainda o final da história, né? Ela ter uma decisão de que realmente deve ser pago aquele valor. O importante é fazer com que aquele valor seja efetiva e concretamente pago. É um olhar na concretização do direito assegurado por uma decisão judicial. O senhor disse que não basta simplesmente apresentar o julgamento finalizado. Não, nós temos que garantir, fazer com que aquele bem da vida, aquilo que está na disputa, por exemplo, se eu entro com uma ação contra alguém querendo a retomada de um imóvel, não adianta uma decisão, não me adianta só uma decisão dizendo que esse imóvel realmente é meu e tem que voltar para o meu patrimônio. Eu preciso concretizar essa decisão também. Então nós temos que ter o foco nessa perspectiva, porque isso é que efetivamente vai trazer a paz social. O cumprimento da sentença, então, na fase de execução. O cumprimento da sentença, a definitividade daquela situação. Aí é que está a paz social. Buscar isso é fortalecer aquela que é a ideia fundamental que movimenta o Poder Judiciário, que é o de concretizar essas situações. Esse é um dos pontos importantes que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando também em outras frentes, como, por exemplo, buscar
reduzir o tempo de permanência dos processos no Tribunal de Justiça. Quando um processo vem para o Tribunal de Justiça, ele vem porque houve a decisão de primeiro grau e uma das partes não concorda com aquela decisão, recorre. A principal atuação de um tribunal, ela é de tribunal de recursos, né? Ou seja, nós reanalisamos aquilo que foi analisado pelo juiz de primeiro grau. Ora, demorar o mesmo tempo que demora no primeiro grau, não é possível aceitar isso. Né? Tem que ser bem mais rápido, então. Nós temos que trabalhar na redução desse tempo. Então, e hoje nós temos um tempo médio em Santa Catarina baixo no crime. Comparado com outros tribunais. Comparado com os outros tribunais. Na matéria criminal nós temos em torno de 70 dias o tempo médio de permanência. No direito público, que envolve ações do setor público, em torno de 120 a 130 dias. No direito civil e no comercial, esse número é um pouco mais elevado, cerca de 300 dias, dada inclusive as diferentes demandas que surgem, porque nós estamos falando de família, nós estamos falando de reintegração de posse, de ações contratuais, então, que demandam muitas questões específicas, né? Mas é fato que eu chegar se eu sou advogado, chegar para o meu cliente e dizer para ele me apresenta uma questão que envolve alguma complexidade, com necessidade de perícia, de testemunhas. Eu vou argumentar com o meu cliente, olha, esse processo pode levar em média de 3 anos para ser julgado no primeiro grau, é algo que pode ser facilmente compreendido, demarcado e mostrado no tempo e a pessoa vai compreender. Agora, chegar para ele e dizer, agora quem perdeu recorreu, vai para o tribunal, vai ficar mais 3 anos, isso é difícil de explicar e esse é um dos trabalhos. Então, no nosso caso, não é só reduzir o número de processos, não é só reduzir o número de recursos que nós temos aqui no tribunal, é diminuir o tempo de resposta. O tempo de resposta. O tempo é relativo. O tempo é relativo. De modo que o tempo de espera para uma decisão em primeiro grau, ele não é o mesmo tempo de espera no segundo grau. Nesse sentido, quais desses projetos que foram desenvolvidos ou que estão sendo desenvolvidos podem contribuir principalmente com esse enfoque da redução do tempo do julgamento do recurso, não só isso, mas também do trâmite do processo no primeiro grau? O que o senhor destaca? Em relação ao segundo grau, nós adotamos uma medida na sequência, inclusive, do que foi pensado na gestão anterior, gestão do desembargador João Henrique Blas e Altamiro de Oliveira, que encaminhou para a Assembleia, promoveu a discussão, o debate na Assembleia, no Poder Executivo, de criação de cargos de substitutos de desembargador, juízes de direito substitutos de segundo grau. Então, uma força de trabalho que foi incorporada ao tribunal entre novembro, dezembro e janeiro de 2024 e que, na nossa gestão agora, nós pegamos essa força de trabalho já montada por força de todo o trabalho político e de pensar isso em relação na gestão anterior. Essa força de trabalho, nós organizamos essa força de trabalho de modo que ela possa fazer o enfrentamento de recursos de uma determinada categoria para buscar essa resposta mais rápida. Só na primeira etapa, são 12 mil recursos que estão sob responsabilidade desses colegas, desses juízes de direito substituto segundo grau. Então, daqui a uns meses, nós já vamos ter um resultado concreto em termos de diminuição do número de recursos e diminuição do tempo médio de permanência dos processos aqui no tribunal. Um outro também, que é um setor importante, que é a turma de recursos. A turma de recursos é o segundo grau do juizado especial. Também em relação às turmas de recursos, nós precisamos reduzir, e os colegas que estão lá estão imbuídos desse propósito. Por quê? Porque no juizado especial, que é um processo que discute as questões de modo muito mais objetivo, com uma produção de prova menor, uma questão que é muito mais do dia a dia das pessoas e que precisa ser resolvida de imediato, nós também precisamos reduzir o tempo médio de permanência do processo lá e também estamos trabalhando nisso. De outro lado, em relação ao primeiro grau, nós temos também uma série de medidas que estão sendo adotadas. E uma delas é a instalação de até o final de até meados de 2025, de mais 15 varas
do juiz de garantias. Esse foi um debate que, para aqueles que são da área, conhecem, é algo que vem desde 2019, o Supremo Tribunal Federal definiu, Santa Catarina escolheu um modelo, e nós temos um modelo em que há um juiz que atua até a fase inicial do processo crime e outro que atua na segunda fase. De modo que esse que atua na primeira fase vai ter uma atuação regionalizada. Então, o inquérito, a prisão preventiva, a porta de entrada do sistema carcerário, do sistema penitenciário, tudo isso vai ser analisado por esse juiz de garantias. Na hora que aquilo vira processo, ou seja, quando vem a denúncia do promotor de justiça, que é o momento inicial do processo crime, aquilo passa para uma outra vara criminal. Por que é importante isso? Porque isso é mais uma vara criminal em regiões importantes do Estado, como já foi instalado em Rio do Sul, como já foi instalado em Balneário Camboriú. Nós entregamos para aquelas comunidades mais uma vara criminal. E essa vara criminal, ela, ao concentrar uma parte do trabalho que já era feito nas outras, o que faz? Ela abre espaço para que os juízes das varas criminais possam fazer algo muito importante e que, infelizmente, é um cenário ainda resultado da pandemia. Nós ficamos sem poder fazer audiências por um determinado período e, de outro ponto, nós fizemos audiências virtuais unicamente. Estamos retomando as audiências presenciais, só que a nossa pauta de audiências no crime está muito longa, né? De modo que a gente precisa reduzir. A vara de garantias também é uma medida importante nesse aspecto. Falando da área criminal, houve um remanejamento e uma readequação do GMF. Esse GMF, ele foi, de certa forma aqui, ele foi reformulado. Por que houve essa reformulação, presidente? Qual a importância disso para o sistema em si? Primeiro que existe algo que precisa ser compreendido, que de alguns anos para cá, e isso é um movimento geral, quando se olha o Poder Judiciário, ele não serve unicamente para julgar processos. Não. Nós servimos para garantir direitos nas frentes mais amplas, nos modos diversos. Ninguém conhece um conflito mais do que um juiz, porque nós lidamos com conflito o tempo todo. Nós somos treinados para isso. Então, nós também podemos ajudar a evitar os conflitos. E isso demanda o quê? E é onde que eu quero encontrar aqui a resposta para te dar do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário. Se você falasse há 20 anos atrás para um juiz que, olha, você vai ter que cuidar da política de encarceramento, da política do sistema carcerário, ele diria o seguinte: não, isso não é problema meu. A minha missão é prender ou soltar. Isso é problema do Poder Executivo. E essa é a diferença. Vários assuntos deixaram de ser um problema localizado do Poder Executivo ou, quiçá, do Poder Legislativo e passam a ser também do Poder Judiciário. Por quê? Porque essa nossa expertise, ela precisa ser aproveitada. E esse é o movimento que aconteceu no sistema penitenciário. Antes era apenas o Poder Executivo, e o apenas aqui também não é no sentido de diminuição, mas era ele que cuidava disso. O fato é que, desde 2019, aliás, 2009, agora posso estar errado, mas acho que é mais ou menos isso, 2009 ou 2010, o Conselho Nacional de Justiça, ele nos deu atribuição para dizer o seguinte: olha, tribunais de justiça, vocês também têm que ajudar no controle do sistema carcerário. E o grupo de monitoramento e fiscalização, ele é isso, né? A desembargadora Cíntia Beatriz Scheffer, que é a presidente desse colegiado, desse grupo de monitoramento, e agora auxiliada por um magistrado, que é o doutor Rafael Rios de Araújo Schmidt, que é juiz da execução penal, do sistema de execução penal lá em Blumenau, mas que está agora aqui na presidência com um colegiado, porque agora verdadeiramente nós temos um colegiado, e esse colegiado ele soma os 8 juízes de varas de execução penal no estado de Santa Catarina. É um fórum, é um local onde eles, em reuniões presenciais ou virtuais, debatem
todas as questões comuns do sistema penitenciário, trocando experiências e informações e solucionando, e ajudando a solucionar inúmeros problemas. Estamos com um problema relacionado ao encarceramento de mulheres que precisam ter um atendimento especializado. Bom, esse problema ele se repete no Sul e no Norte. Vamos buscar soluções e atuar junto aos órgãos competentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo para construir as soluções. Essa é a função do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo. Falando sobre especialização, que é uma forma aí de acelerar a tramitação dos processos pela especialização de varas. A gente tem um procedimento agora que é implantação de varas bancárias. Isso vem ao encontro da iniciativa de que a especialização ela pode ajudar na celeridade processual, presidente? Veja, na abertura do programa você colocou um dado importantíssimo, que são 112 comarcas. Então nós temos para cada, em média, arredondando os números, para cada 3 municípios, 2 a 3 municípios, nós temos um que é sede de comarca, né? A conta por alto, numérica, é mais ou menos essa. Geralmente as especiais, né? São comarcas especiais. Isso, né? Então veja que o espaço de abrangência do Poder Judiciário ele é muito grande. Agora, é fato que existem situações que se repetem e existem outras que não. Então, em inúmeras situações, você tem uma questão que ela é unicamente local. Isso normalmente acontece em questões relacionadas aos direitos mais sensíveis. Família, infância e juventude, no crime, na matéria criminal, Lei Maria da Penha. Você tem situações que são eminentemente e unicamente locais. E você tem outras situações que elas se repetem. Então, uma discussão de uma cláusula contratual, de um contrato de financiamento, de uma linha específica de um determinado banco, eu posso encontrar situações semelhantes na metade do estado. Eu posso encontrar situações semelhantes em 10 mil processos, em 20 mil processos. Ora, existe alguma lógica em que isso não seja enfrentado por um só, ou por um grupo único especializado, ou isso precisa ser localizado? Isso não precisa ser localizado, porque isso não é local. Isso é um problema regional, esse é um problema estadual e, muitas vezes, é um problema nacional. E aquilo que é possível tratar dessa maneira tem que ser tratado assim, porque otimiza a prestação do serviço. Veja, nossa estimativa de existência de ações bancárias, que nós consideramos dentro da abrangência das ações bancárias, é de 500 mil de processos em Santa Catarina. 500 mil processos, para mais ou para menos. Nós já temos um projeto em andamento das varas bancárias desde 2019, se não me falha a memória, né, com regionalizações. E estamos caminhando agora para a estadualização. Ao estadualizar isso, nós temos condições de especializar melhor os enfrentamentos. Então, eu não preciso de vários que dominam e entendem aquilo. Precisa de um grupo, porque isso é possível estadualizar. Essa é a lógica de uma estadualização, de uma regionalização. Agora, claro, existem outras matérias que têm que ser tratadas localmente. O problema do aluguel em Cunha-Porã, o problema da reintegração de posse em Anchieta, o problema do contrato de prestação de serviços de uma empresa em Araquari. Ora, isso tem que ser tratado. Agora, eu preciso abrir espaço para que o juiz possa atender localmente o que é local, dando atribuições ou competência a quem tem condições de estadualizar o serviço. As varas bancárias estão dentro dessa lógica, estadualizar aquilo que é possível. Certo. Vamos aproveitar para tomar uma pequena água e no segundo bloco do nosso programa a gente vai entrar, então, especificamente numa parte do relatório
que eu queria debater com o presidente. É um minutinho só. Presidente, eu queria entrar agora numa parte do relatório em si, do relatório dos 100 dias, e principalmente na parte dos gráficos que fala sobre a entrada e o que é julgado efetivamente hoje no Poder Judiciário de Santa Catarina. A gente vê uma parte aqui um pouco atípica, que foi na época da pandemia, mas os dados assim que eu acho mais relevantes são de 2023 e 2024 aqui, ó, que é relacionado à distribuição, ou seja, processos que entram no judiciário, primeiro grau, segundo grau, turma de recursos, enfim. Nós tivemos aqui, a partir de 2023, uma entrada que ficou abaixo de julgamentos, né? Recebemos milhares de processos, a gente recebeu 426 mil processos e julgamos 433 mil processos. E em 2024, até abril, no último mês, a gente já tinha recebido, nesse ano, né, 484 mil processos, ou seja, no período de 12 meses, e 504 mil processos julgados. A gente acaba julgando, tem um superávit, a gente acaba conseguindo vencer a quantidade que entra, julgando mais. Isso, de certa forma, reflete, né, o acervo. A gente vê que no Judiciário de Santa Catarina, os dados consolidados são que o acervo ele tem diminuído. Tanto o acervo total, né, que é essas faixas em verde, quanto o acervo líquido. 3.516.000, 3.200.000, 3.215.000, mas principalmente o acervo líquido, ele está considerando uma queda significativa. Mas, de acordo com o que a gente está planejando, essa queda vai continuar e pode até ser que ela seja um pouco mais intensificada nos próximos meses, de acordo com o que está sendo planejado. É isso, presidente? Sim. Acho que pode voltar na tela anterior aqui, né? Bom, aqui nós temos um período que dá para observar claramente, o período da pandemia. Foi um período bem atípico, né? Bem completamente atípico. Fora do padrão. Nós tivemos que nos reinventar, porque de uma hora para outra, né, nós tivemos que passar, no caso do tribunal, a fazer sessões em casa, audiências tiveram que ser suspensas, há uma interrupção da marcha processual até a gente conseguir, num grande esforço que foi feito na gestão do desembargador Ricardo Resler, de promover a retomada, e uma retomada com responsabilidade de um serviço muito delicado. Mas você veja que a gente chega ali a avaliação dos últimos 12 meses, né, seguindo aquela a nossa perspectiva aqui, que é de julgar mais do que entra. Né? Então, claro que são vários os fatores, né? Agora, o que é importante observar aqui é que nós temos algo que é muito importante na administração pública, sem violar o princípio da legalidade, porque na administração pública você só pode fazer em virtude de lei, que é o quê? Tempo de resposta. Nós precisamos ter tempo de resposta, e a gente tem tempo de resposta. Então, por vezes, a gente identifica, olha, estão surgindo demandas de repetição, demandas em massa relacionadas a um determinado tipo de serviço bancário. Nós conseguimos identificar e acompanhar isso, né, que é o que aconteceu no direito comercial, por exemplo, aqui. Então, mas sempre para ter essa perspectiva de julgar mais do que entra, porque aqui são números totais. E a outra coisa que todos podem ver, que é aquilo que assusta num primeiro contato, que é a expressão dos números, né? A grandiosidade dos números. Nós estamos falando de entrada de 500 mil e saída arredondada de 500 mil. Então, é 500 mil de processos girando. Isso às vezes é difícil de perceber, porque a gente está falando de processos hoje que na maioria são digitais, né? Exatamente. Mas, por exemplo, é isso. Anteriormente, se fosse tratar fisicamente, né? Sim, exato. A gente teria um volume que ultrapassaria esse estúdio em várias vezes. Exatamente. E a gente percebe isso, que eu acho que esse dado é relevante, que o nosso acervo, ele tem, então, diminuído ao longo do tempo, né? Mas a gente tem um entrave ainda, que são os processos de execução fiscal. Quando a gente olha também, esses números aqui são importantes, há uma diferença, obviamente, entre o que é acervo total e acervo líquido. Isso é uma diferença técnica que diz respeito a processos que estão com tramitação suspensa, mas vamos esquecer isso e vamos ficar no acervo total.
Se a gente olha o acervo total, a gente vê que Santa Catarina é responsável por cerca de 3 milhões e 200 mil processos. Desses 3 milhões e 200 mil processos, 1 milhão de processos são execuções fiscais. O que é isso? São pessoas que não pagaram o seu tributo, IPTU, ISS, ICMS, e estão sendo objeto de cobrança no judiciário. Não é aquele que pagou o seu tributo, aquele não tem execução fiscal, é o que não pagou o seu tributo. Por vezes, tributo erradamente cobrado, mas por vezes também o tributo acertadamente cobrado, né? Agora, o que é fato é que é um passivo financeiro em torno disso, né? É claro que isso demanda mão de obra, isso demanda investimento, mas esse é o trabalho nosso. Nosso trabalho é esse mesmo, é fazer girar isso, né? Nós estamos agora dedicando uma atenção especial à cobrança desses valores e fazer com que as execuções fiscais andem. E não é para discutir aqui, não é o espaço de discussão nessas ações de execução fiscal, não é o espaço de discussão de porque a carga tributária é alta, porque a carga... Não é esse o espaço. Aqui são dívidas consolidadas, reconhecidas e que não foram pagas. E que o mais justo do ponto de vista tributário é que sejam pagas. Nós temos bilhões de reais, porque eu pago os meus tributos e por que o vizinho não paga? O vizinho tem que pagar também, Essas ações de execução fiscal, elas ocupam 1/3 do nosso serviço. E nós estamos adotando medidas em parceria com o Tribunal de Contas, o programa Acerta, que é uma fase pré-processual de cobrança. Então, nós vamos evitar que se torne processo. Nós estamos buscando também medidas de racionalização, de enfrentamento desse acervo, para que aquelas execuções que são execuções fiscais, que já não têm mais perspectiva de cobrança, que sejam definitivamente arquivadas ou que sejam encaminhadas para outras formas de cobrança. Por exemplo, o protesto. O protesto de títulos. Então, nós temos já parcerias, municípios que estão utilizando e num grande trabalho junto com os cartórios extrajudiciais. Imagine se desses 3 milhões e 200, isso caísse metade das execuções fiscais. Nós teríamos 2 milhões e 800 mil processos. Então, é um número considerável. Agora, imagine quanto que nós gastamos. Isso é a máquina pública que tem que funcionar para atender. Para funcionar por quê? Porque é o certo a fazer, né? As pessoas têm que pagar seus tributos, né? E o judiciário não cumpre ao Poder Judiciário também, não é papel nosso convencer alguém a não entrar em juízo, não. O nosso trabalho é, se a pessoa acha que tem o direito de entrar em juízo, que entre em juízo, e o nosso papel o quê? É responder logo para ela se ela tem ou não direito àquilo. E assim também ocorre em relação aos tributos. Para finalizar, em poucas palavras, como o senhor resume esses 100 dias de gestão? Para mim, um aprendizado enorme. Não há orgulho maior para um juiz, né, que eu já tenho mais de 30 anos de magistratura, tenho 32 anos como juiz, ter a possibilidade de presidir um Tribunal de Justiça como é o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Então, e um aprendizado. Eu brincava esses dias dizendo, como juiz, nós somos treinados a achar onde é que está o desvio do padrão, né? Onde é que está o erro, onde é que está o equívoco, e apontar o equívoco, ir naquilo ali e trabalhar ele. Administrar não é isso. Administrar não é olhar o desvio, é olhar o correto, é olhar a linha reta e tratar o desvio de padrão como um desvio de padrão, né? Mas olhar isso. E essa é a perspectiva que eu aprendi nesses últimos dias, que eu espero continuar aplicando até o final dos 2 anos. Presidente, muito obrigado aí pela participação no nosso programa. Nós conversamos com o desembargador Francisco Oliveira Neto, presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre os primeiros 100 dias dessa gestão que vai até o início de 2026. Este foi o Conexão Justiça, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Se você gostou dessa edição, pode assistir nossas outras entrevistas no canal do TJSC no YouTube. Até a próxima.